Vamos começar a tocar na ferida, que é importante fazer isso. Vamos, sabe, muitos de vocês dizem, perdeu a guerra com o MPLA, ou perdeu a luta com o MPLA, agora está a tocar nas igrejas, está a tocar na Bíblia, está a tocar no cristianismo. Claro, eu vou continuar a tocar ali, mas os meus motivos, sabe, é pena que muitos de vocês não entendem. Os meus motivos são válidos. Porque é que eu estou a tocar neles? É assim, sabe, a ditadura religiosa que existe em África, a cegueira religiosa que existe em África, é que proporciona a ditadura política e a ditadura militar. Então, para nós termos um povo livre, a palavra é esta, para termos um povo, estou a falar africano, para termos uma África livre, é preciso primeiro também tentar destruir a maior ditadura que na verdade existe em África. Eu tenho dado vários exemplos para vocês. É assim, eu critico a África, eu critico a religião em África, os verdadeiros motivos da religião em África. Eu tento mostrar para vocês os verdadeiros motivos da religião em África, e muitos de vocês atacam-me como se eu fosse o inimigo, como se fosse eu o criador da miséria africana. Mas isso que vocês fazem é bom, porque, sabe, eu refiro-me àquilo que em psicologia social diz, né? Se você quiser saber o nome de quem te oprime, aqui é que está mesmo, sabe, o bom disso, a vitória disso daqui. Se você quiser saber o nome de quem te oprime, se você quiser saber quem te oprime, encontra o nome daquela pessoa que você não pode criticar. Então, ao ser criticado da forma como estou a ser criticado, que em verdade é normal, por causa de eu criticar as religiões, por causa de eu criticar a Bíblia, por causa de eu criticar a essência de Jesus Cristo, etc, etc. Mostra para vocês quem são os verdadeiros opressores da África. É a religião, é o cristianismo, é a Bíblia, é Jesus Cristo. Então, a minha luta está aqui, é tentar mostrar para vocês quem são os verdadeiros opressores de África, quem cria as condições na qual a ditadura política e a ditadura militar floresça em África. É a religião, é o cristianismo, é o islamismo, são as igrejas, é a Bíblia, é o conceito de Jesus Cristo. Essas coisas que eu critico, que vos faz vocês comportarem-se como gatos escaldados, como aqueles gatos que levaram um banho de água quente, mostra quem é o verdadeiro opressor dos africanos. Mas isso é bom, pelo menos vocês estão a interagir, pelo menos vocês, sabe, o simples facto de vocês quererem, muitos de vocês a dizer, se arrependa porque vais morrer no inferno, se arrependa porque Deus vai te castigar. Opa, eu tô lá me marimbando, morrer no inferno. Escute, pelo menos se eu for para o inferno, eu vou encontrar lá o João Lourenço e as pessoas do MPLA, pelo menos ali podemos lutar, estás a perceber? Se eu encontrar os do MPLA lá no inferno, onde eu vou por estar a criticar, pelo menos nós vamos lutar, pelo menos eu vou pedir contas, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Ir no inferno, é assim. A ignorância do homem criou Deus com medo da morte, com medo de... Os homens, por não entenderem o que existe depois da morte, como nunca entenderam o que existe depois da morte. Por isso é que criaram o conceito de Deus. Não é nada mais do que ignorância. É a ignorância do homem por não conhecer mais além. Mas eles não são culpados. Naquela altura, estavam simplesmente a tentar fazer sentido da vida que eles também não percebiam. Não há mal nenhum nisso. Mas agora com tanta informação, agora que nós sabemos mais e um pouquinho melhor, é preciso deconstruir essas brincadeiras que nós temos vindo a ver, né, pelo dia a dia. Olha, aí no Brasil prenderam 11 pastores da Igreja Adventista, 11 pastores da Igreja Adventista,
por serem gatunos, roubaram os fiéis, os dízimos, os dinheiros que os fiéis davam, eles criaram lá os seus métodos de corrupção, roubaram, foram presos. Quer dizer, homens de Deus a serem presos pela lei de César. Estão a perceber? Vocês conseguem, sim senhor, me perceber. O que vos faz, principalmente África, o que vos faz vocês não perceberem o que eu estou a dizer, é porque vocês colocaram-se numa garrafa, numa caixa tão funda que agora vos fica difícil saírem, mesmo sendo exposto à verdade. Esse é o vosso problema. Então vamos lá ver. A África livre. É disso que eu estou a falar, sabe? Se tu olhares para o Ocidente, para o mundo ocidental, o que faz com que os cidadãos ocidentais sejam livres é exatamente aquilo que faz com que os africanos não sejam livres. É a exposição à educação de qualidade. Nós, africanos, não temos educação de qualidade, e por não termos educação de qualidade, somos um povo facilmente maleável, facilmente controlável e facilmente escravizado, como continuamos a ser até agora. E por causa disso, por falta dessa tal educação de qualidade, sabe, eu digo, é assim, meus irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sinto inveja da vossa ingenuidade. A forma como o africano é ingênuo, é de dar inveja, porque sabe, a inocência que existe na ignorância do africano é algo que deve ser estudado pela NASA ou pelos maiores cientistas do mundo. Têm que estudar isso. Sabe por quê? Deixa primeiro tocar nessa brincadeira. Vos disseram, o ministro de Estado lá dos furtados e companhias das suas famílias vos disse, não vai haver base militar angolana nenhuma. E vocês todos bem felizes. Oi, não vai haver base militar em Angola, dos Estados Unidos, porque o furtado falou. Porra, é assim. Então, mas os mesmos gajos que vos falaram, quem tentar reclamar o resultado das eleições vai apanhando o focinho, é a mesma pessoa que vos falou que não vai haver base americana e vocês estão todos felizes. Então, mas ele vos disse, nessa mesma frase onde ele disse não vai haver base americana porque a Constituição não permite, ele acabou de vos dizer que vai haver base militar. O que foi que ele disse? A cooperação de segurança, vai haver a necessidade de haver instrutores americanos em Angola para poderem formar os angolanos que vão usar a tecnologia americana. É assim. Cooperação de segurança em África. Tudo que vai bastar é o americano chegar e colocar um contentor de drones aí em Angola e dizer assim, olha, por causa da nossa cooperação de segurança, esse contentor tem que estar aqui porque os drones estão ali em cima a vigiar a África Austral, mas só os nossos soldados é que têm a capacidade de colher essa informação, analisar essa informação. Por isso, eles vão viver mesmo já aqui em Angola todos os dias. E se for necessário a autorizar um ataque que sai desse contentor de Angola para deter algum ataque terrorista, qualquer por instância, então não é uma base militar. Então não é uma base militar uma base americana que está em Angola a lançar ataques contra, por exemplo, terrorismo ou destabilização, ou ali no Congo Democrático para les escravizar um pouquinho mais. Então não é base militar. Quer dizer, esse é o problema que eu estou a dizer para vocês. Vocês angolanos, a vossa ingenuidade é tanta que, é de dar inveja. Algumas vezes eu preferia ser como vocês, tão ingênuo que não fazem ideia de como o mundo funciona, para acreditarem nesta brincadeira dos furtados e companhia. Quer dizer, vocês, um dos partidos mais mentirosos do mundo, que vocês conhecem, vocês têm prova viva disso, lidam com eles todos os dias, vos disse que não vai fazer uma coisa e vocês conseguem acreditar e bater palma e aplaudir e dizer que aquilo que eles disseram é verdade. Quer saber? Vocês continuem do jeito que quiserem. Às vezes não será possível salvar todos, para falar a verdade. Mas vamos tentar salvar a maioria. Ou aqueles que puderem ser salvos, né? Então vamos lá tocar. A África livre. É isso que eu quero fazer. Sabe, eu quero ver uma África livre, mas me parece que os africanos têm medo de serem livres, porque na verdade eles nunca conheceram a liberdade, não conhecem o que é a liberdade. E eu entendo que muitos de vocês tenham medo de ser livre, porque não sabem o que fazer com a liberdade que vocês vão conseguir encontrar mais tarde. Muitos de vocês, quer dizer, por causa dos nossos pais, há muita liberdade, libertinagem, vocês vão se tornar bandidos, não sei o que. Vocês estão a pensar que a liberdade que vocês conseguirem vai vos tornar bandido, por isso é que vocês preferem se fechar na caixa da mentira, que é isso que está a acontecer. Muitos de vocês preferem a mentira do que a verdade nua e crua.
Mas o problema mesmo é a liberdade do africano tem também que passar pela liberdade da ditadura religiosa e espiritual que existe no nosso continente. Não é só a liberdade não é só a ditadura política e a militar que o africano tem que se livrar. Não é só os João Lourenços e os Furtados e os Eginos Carneiros e os Nandôs, etc. Não é só desses, é também dessas xaribatacas, esses mentirosos também. O africano tem que se livrar deles. Porque assim, deixa eu dizer para vocês, muitos de vocês dizem, você, mano, está a se contradizer, porque na verdade o cristianismo não foi inventado no Ocidente. Não, o cristianismo foi fundado no Médio Oriente. Mas vocês dizem, mas não é nada verdade, porque o homem do Médio Oriente é um homem africano. O cristianismo quer dizer que foi fundado em África. Ok, se é esse o problema, eu aceito. Por que vocês não ensinam isso nas vossas igrejas? Por que vocês não dizem aos africanos que o cristianismo foi fundado em África? Vocês ensinam nas vossas igrejas que o cristianismo foi fundado no Médio Oriente, aí em Jerusalém, onde nasceu Jesus Cristo. Por que vocês fazem isso? Se é que o cristianismo foi fundado em África, por que vocês não ensinam nos vossos seguidores, nos vossos militantes, que o cristianismo foi fundado em África? Por que não fazem isso? Vocês dizem, na verdade a Bíblia foi escrita em África por africanos. Por que vocês não ensinam isso? Por que vocês continuam a ensinar a versão ocidental do cristianismo e a versão da história do cristianismo? Por que vocês continuam a fazer isso? Né? Tá aqui algo para vocês começarem a pensar. Então eu estou a vos dizer, sabe, muitos de vocês aqui, é assim, muitos de vocês que engajam comigo aqui, com os vossos, tá desnorteado, não sei o quê. Vocês pensam que vocês são verdadeiros defensores do cristianismo? Vocês, meus irmãos, vocês são pequeninos. Vocês que engajam comigo aqui são pequeninos. Os verdadeiros defensores da opressão espiritual que existe no nosso continente e em Angola são os vossos deputados, os vossos ministros, os presidentes. Esses é que são os verdadeiros defensores da escravatura que existe no nosso continente. Não são vocês cabolas aqui que ficam, quer dizer, vocês que vão pagar dízimo. Vocês não têm autoridade nenhuma, vocês não conseguem defender cristianismo, nem Bíblia, nem Deus, nem Jesus. Os verdadeiros defensores da religião em África são os próprios líderes africanos. Esses é que são os... São esses que mudam as vossas opiniões, são esses que vos ajudam a ficar dentro dessa escravatura. E os líderes políticos da oposição, por exemplo, não falam sobre isso, porque, sabe, o status quo lhes beneficia. Terem um povo assim tão obediente e humilde em frente a essa miséria toda que existe. Lhes beneficia, porque quando um dia eles subirem no poder, e não conseguirem melhorar, se não conseguirem melhorar a situação, pelo menos vão ter um povo já herdado burro, que vai dizer, quer saber, o que lá estava no poder não conseguiu fazer, lhe aguentamos, vamos só já aguentar também esses. É assim, por isso é que vocês estão a ver. Quer dizer, eu estou a dizer, meus irmãos, a política de escravatura em África é tão grande que até incomoda. E quem tem mais ou menos, conhece mais ou menos a realidade e tenta vos mostrar esta realidade. É incrível ver vocês atacarem as próprias pessoas que tentam vos mostrar que a religião está simplesmente a ser usada como uma arma de controlo no nosso continente e que beneficia a camada, a elite africana, seja lá a elite política ou a elite religiosa, sabe, os tais papas e bispos e padres e pastores e os saribatacas, saribatecos, esses gajos todos. Tudo isso é cambada de mentiroso. Tudo isso é assim. Nenhum deles fala com Deus. É mentira. Deixa eu vos dar um exemplo aqui. Quem é o Papa Bento XVI? É o representante da Igreja Católica no mundo, no Vaticano, e que é dito que o homem fala com Deus. É mentira. Deus não fala com nenhum homem. Se formos para seguir literalmente, Deus não fala com nenhum homem. Deus não fala com Papa, não fala com bispos, não fala com absolutamente ninguém. Não fala com esses pastores que vos mentem, não fala com ninguém. Deus não tem tempo para perder com ninguém daqui desta terra. Mas vamos lá dizer que a ideia de Deus, Papa falar com Deus, é tudo aqui na cabeça dele, o imaginário dele, ou quando ele reza está a falar com Deus. Vamos lá aceitar essa versão. Ok. Então vamos lá ver o que é que o Papa fez atualmente. O Papa Bento XVI está a dizer assim aos cristãos católicos. Pecador sim, corrupto não. Ele é contra a corrupção.
Ele diz que o cristão não deveria ser corrupto porque o corrupto mata muitas pessoas, faz muito mal à sociedade. Ele sabe disso. Então ele está a dizer, pecador, somos todos pecadores, claro. Eu te olhar mal, eu se ver o rabo de uma tia passar e olhar para o rabo de uma tia e desejar, estou a pecar, certo? Pecadores nós somos. Se sentir um pouquinho mais de gula na comida do outro, sou pecador, certo? Então pronto, pecadores somos todos nós, mas corrupto não, diz ele o Papa. Mas é esse mesmo Papa que recebe os João Lourenços dessa vida. Quer dizer, ele diz para os seus, quer dizer, o homem que fala com Deus, na visão dos católicos, que diz aos cristãos católicos, tu não podes ser corrupto, podes ser pecador, mas não podes de forma alguma ser corrupto, recebe os corruptos dentro da sala santa dele. Ele, ao fazer isso, está a endossar os corruptos, porque os seus cristãos, os seus seguidores, estão a ver o alto mandatário da religião deles a receber presidentes corruptos na sua sala santa, que estão aí beijar o anel dele. Mas, ao mesmo tempo, ele está a dizer, vocês não podem ser corruptos, mas ele está a fazer negócio com corruptos. Aonde é que está a divindade aqui? Digam-me vocês, quer dizer, parem lá com isso, parem lá com os vossos amores, as vossas paixões, porque Jesus morreu na cruz por mim e não morreu nada, é mentira. Parem lá, aonde é que está a divindade no Papa Bento XVI, quando diz aos seus cristãos para não serem corruptos, mas ele recebe corruptos? E não é só os João Lourenços, os nuances dessa vida, né? Eu vou vos dizer, é assim, é tanta coisa para nós conversar. Eu vou vos dizer isso, e é bem verdade. Vocês, quer dizer, vocês podem não gostar de mim, mas nenhum de vocês será capaz de rebater qualquer coisa que eu estou a falar com factos. Vocês podem rebater nos vossos aleluia, amém, aqui dentro tudo da vossa cabeça, dentro dos vossos ideais ou idealismo, dos vossos acharibatacas, vocês podem fazer isso. Têm todo o direito de se mostrar que sois malucos, não há problema. Mas nenhum de vocês será capaz de rebater nada do que eu estou a falar com factos. E é isso que importa. Embora muitas vezes a história é mais importante que a verdade, que é a história do cristianismo é mais importante que a verdade, mas vocês não serão capazes de me rebater. E eu me sinto nessa... Eu seria mau se eu não tentasse vos alertar, no mínimo. Se no mínimo não tentasse vos alertar dos males que a religião cria em África, eu seria uma pessoa má. E eu não estou aqui para dizer que eu sou bom. É mentira, não é. Eu estou a dizer que existe muito mais, mas muito mais, por dentro e por fora dessa história de opressão em África, fora do MPLA. A minha luta com o MPLA é eterna, a minha luta com as ditaduras será eterna, mas há uma ditadura ainda maior que favorece o florescimento das ditaduras militares e políticas em África, que é a ditadura espiritual, a ditadura religiosa. Esta é a verdadeira luta. Quem quiser mesmo ver a África livre, terá que lutar contra a ditadura espiritual e religiosa. Quem não tiver a fazer isso, está a mentir, está simplesmente a tocar de um mestre para o outro mestre. Porque a verdadeira ditadura de África é a religiosa e espiritual. Antes de eu ir, eu vou vos dizer algo que poderá surpreender muitos de vocês. Mas é algo muito importante. Eu não concordo com quase absolutamente nada com João Lourenço. Nada. Não tem nada. O homem não tem nada que eu concorde com ele. Ele enganou todos. Mas há uma coisa na qual eu não paro de aprender com ele. Sim, o João Lourenço tem coisa que pode ensinar às pessoas. Só as pessoas só não conseguem ver isso porque o odeiam demais. É que o João Lourenço é ateu. Ele é mesmo ateu. Ele não acredita em Deus. O que eu aprendo com ele é como é que um presidente africano ateu consegue se manter no poder num continente ou num país altamente religioso. A única coisa que eu concordo com João Lourenço é que ele é ateu, mais nada. Ele não acredita em nada dos vossos acharibatacas, achiribatucas. Ele vai para essas missas, vai para essas reuniões, tudo porque a boa Ana lhe diz para ir. E tudo para ele ficar bem na fotografia, porque entende que Angola é maioritariamente religiosa, cristã, neste caso.
Se não fosse esse, o João Lourenço só vai nesses encontros dos que vestem batinas, esses malandros e pecadores e criminosos que vestem batinas, ele só vai lá por causa dos ganhos políticos e para ficar bem na fotografia. Isso me faz lembrar Constantino, o imperador de Roma. O homem que tornou o cristianismo como a religião oficial de Roma, naquela altura, do Império Romano. E é isso que o João Lourenço está a fazer. O João Lourenço é um verdadeiro César, que aproveita-se das divisões, da fraqueza e das debilidades que a religião criaram na nossa sociedade para ele se manter no poder. E isso, é preciso ser inteligente para fazer isso. Mesmo ele sendo um ateu, consegue dominar os homens que dizem que falam com Deus, sonham com Deus, e vivem por Deus, e que Jesus morreu por ele, etc, etc. João Lourenço tem muito a nos ensinar. Por isso, vá lá cuidar das vossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é outra teoria. Até lá, aquele abraço. A gente se fala. Sexta-feira. Vamos fazer essa live importante. Sexta-feira. Esta sexta-feira. Prometo. Tomara que o MPLA não atire mais nenhuma praga. Tomara que não fique mais sem, não tenha problema nenhum. Mas vamos fazer essa live sexta-feira. Vamos conversar. De angolano para angolano, de africano para africano. Vamos falar sobre a história da humanidade. Não aquela história que vocês dizem que não se consegue compreender com a mente humana, mas que vocês aprenderam com a mente humana. Vamos falar da história da humanidade. Até lá. Aquele abraço. A gente se fala. Vamos lá cuidar das vossas vidas. Tchauzinho.